Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje finalmente vamos terminar a cinemática. Nossa, preciso de uma salva de palmas. Chegamos ao nosso último tema de cinemática escalar, o movimento circular uniforme. Nós já vimos o movimento retilíneo, nós já vimos o movimento de diagonal, que é o oblíquo, e hoje nós vamos ver o circular. O movimento circular, quando a gente trabalha com uma trajetória de circunferência de alguma coisa que está girando, ok? No movimento circular uniforme, nós temos MRU, movimento constante, velocidade constante durante todo o movimento, tá? Então, quando a gente estiver falando de movimento circular, lembrem-se disso, MRU, a velocidade não muda. A gente pode estar falando, por exemplo, de satélites na órbita da Terra, nós podemos falar dos próprios movimentos planetários, nós podemos falar da roda de um carro, da roda da bicicleta, de um ventilador, tá? De um liquidificador, de qualquer coisa que gire. Lembrando lá da nossa primeira aula sobre trajetória, se a gente adotar um ponto na extremidade da circunferência, a gente vai ver que a trajetória dele é circular. Eu lembro que naquela primeira aula eu até dei o exemplo do avião para vocês, a hélice de um avião também é um movimento circular. Lembrando aqui da matemática, só para não ficar dúvidas, de um ponto passando até o centro até outro ponto, nós temos um diâmetro. A metade do diâmetro é o raio. A gente também pode chamar de arco, ok? O tamanho do centro até um ponto, considerando a curva, também pode ser chamado de arco. É bem fácil da gente lembrar se for falar do arco da bicicleta, por isso que eu botei o desenho da bicicleta aí. Se vocês forem ver, cada um dos arcos da bicicleta é um raio, tá? Se a gente juntar dois raios, nós temos um diâmetro. Basiquinho da matemática, só para refrescar a memória. O que a gente precisa aprender primeiro em movimento circular? Unidade de medida. Quando a gente está falando de alguma coisa que está girando, nós estamos falando de algum ângulo, tá? Esse daqui pode ser um sinal de ângulo. Geralmente a gente usa qualquer letra grega para falar de ângulo. Ou essa letrinha aqui, ou delta, aquela bolinha com um risquinho no meio. Eu coloquei os dois exemplos aqui para vocês se acostumarem. Nesse slide tem o ângulo representado dessa forma, nos outros slides tem ângulo com outra letra grega, tá? Mas toda vez que a gente estiver falando de alguma coisa que gira, que tem uma certa inclinação, nós vamos levar em consideração um ângulo. E a gente sempre fala de girar em graus, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus, 180 graus, 360 graus. Só que, para movimento circular, nós não vamos falar em graus, nós vamos falar em radianos, tá bom? Professora, o que é um radiano? Que raios é um radiano? Radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. O que a gente tem? O comprimento do arco é o comprimento da circunferência, 2 franceses, 2 Pierre, ok? Sacaram? 2 Pierre, 2 franceses. Então, essa é a fórmula de comprimento da circunferência. Então, a gente bota aqui em cima é o comprimento do raio. E o raio embaixo. Corta raio com raio, o que sobra? 2π. Então, 360 graus, ou seja, um círculo, é a mesma coisa que 2π, ok? Professora, eu vou ter que fazer conta com 3,14, 16, mas sei lá o que, o π não é um número infinito? Sim, gente, depende da questão. Tem questão que vocês substituem o π por 3,14, tem questão que não. Nós vamos aprender na aula de hoje isso. Eu fiz 2 exemplos, uma questão que a gente não precisa substituir o π, deixa o π na resposta, ele é só um valor normal, e a outra que a gente transforma o π em 3,14 e faz a conta. Então, dependendo da questão, a gente transforma e tem outras que não. O importante é vocês saberem que 2π radianos
é a mesma coisa que 360 graus. Então, toda vez que vocês virem uma questão de movimento circular e o ângulo estiver em graus, vocês têm que passar para radiano. Então, vocês vão fazer uma regrinha de 3. 360 equivale a 2π. 180 não é metade? Qual é a metade de 2? 1. Então, 180 graus é 1π. Faz a regrinha de 3. Então, 30 graus vai ser quanto? 30 graus é x. Multiplica cruzado, faz a regrinha de 3, ok? Mas gravem isso aqui que é importante. 360 graus é a circunferência completa. Deu uma volta completa. Isso é 2π. Então, num círculo, a gente tem 2π. Metade do círculo, π. Ok? E aí, com esses valores, a gente faz regrinha de 3 e consegue descobrir quantos radianos é para qualquer grau que existe. Outra coisa que a gente precisa saber é sobre o período e a frequência, tá bom? O que é o período? O período é representado pela letra T maiúsculo, tá? Período não é P, período é T de tatu. O período é o tempo para você fazer uma volta completa. Quanto tempo que demora para dar 360 graus, ok? É o tempo, então período a gente está falando de tempo. Período é o tempo necessário para o objeto circular completamente um giro, tá? Ok? Então, é o tempo que ele demora para dar uma volta. Uma volta completa é um período. A frequência são quantas voltas ele dá num determinado tempo. Então, por exemplo, em 1 minuto, quantas vezes essa roda girou? Em 1 segundo, quantas vezes essa roda girou? Isso é a frequência. A frequência ela pode ser medida em RPMs, rotações por minuto, ou ela pode ser medida em Hertz, rotações por segundo. O sistema internacional é Hertz, então a gente sempre tem que dar a nossa resposta em Hertz. Se por acaso na questão estiver em RPM, é só dividir por 60, né, gente? 1 minuto tem 60 segundos, então é só pegar o valor e dividir por 60. Que aí a gente passa para Hertz, tá bom? Então lembrem disso. Período, o tempo que você demora para dar uma volta. Frequência, quantas voltas eu dei naquele determinado tempo. Eu dei 200 voltas em 1 minuto. Eu não, né? A roda. O ventilador girou 30 vezes em 1 segundo. Então, a frequência do ventilador é 30 Hz, ok? Frequência é quantas vezes gira num determinado tempo. E uma relação muito importante é que eles são inversos. O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. São duas grandezas inversamente proporcionais. Ok? Isso é importante pra caramba. Tudo que eu coloco o selo de importante pra caramba é que vocês não podem esquecer. O período é o inverso da frequência. A frequência é o inverso do período. Não esqueçam isso. Velocidade. Velocidade vai ser a velocidade angular, tá? A velocidade angular a gente representa pelo esse Wzinho aqui. Também é uma letra grega, mas para falar a verdade eu não sei o nome dela não. Mas é uma letra grega que é um W gordinho, tá? ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, o ΔS é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Quanto que é esse ângulo? Lembra que a gente viu? 2π. Lembra que uma volta completa, ó, deixa eu voltar aqui, ó, uma volta completa não são 2π? Então, a gente coloca aqui na fórmula 2π, ok? E quanto é o tempo? Uma volta completa, o tempo não é um período? Então, eu posso usar a velocidade como variação do ângulo dividido pelo tempo, ou eu posso usar a fórmula da velocidade como 2π dividido pelo período. Posso também fazer 2πf. O período não é o inverso da frequência, então se o período está dividindo, a frequência está multiplicando, ok? Então, esse delta vai ser o deslocamento. O meu deslocamento
Se eu estiver falando de voltas completas, eu uso essas fórmulas. Se eu estiver falando apenas de semicírculos, eu uso essa daqui. Aí eu vou ver quantos ângulos eu andei, tá bom? No sistema internacional, a gente vai medir, então, a velocidade radianos por segundo. Não vai ser mais metros por segundo. Se a gente está falando de circunferência, a gente mede em radianos. Então, a velocidade vai ser radianos por segundo. Mas a gente também pode falar sobre velocidade linear num círculo. Como isso, professor? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas lembrem-se dessa relação, porque a gente vai usar isso muito em movimento circular. Velocidade linear, a velocidade reta, ela vai ser igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. Olha aqui o que eu estou falando. Vamos supor que eu começo o giro desse ponto aqui. E ele gira... Não, na verdade estou girando para cima, né? Eu começo o giro desse ponto aqui e ele está rodando para cima. Parei de contar aqui. Então, aqui nós temos uma variação do tempo. É esse ΔT aqui da fórmula, tá bom? O tempo que demorou para ele girar daqui até aqui. O tempo que ele demorou equivale também a esse ângulo aqui, tá vendo? Então, o ângulo que ele começou, o ângulo que ele terminou, ó, esse ângulo aqui. Tranquilo? E qual vai ser o deslocamento dele? O deslocamento dele vai ser essa distância aqui em linha reta. Se eu pegar uma régua e passar aqui, vai ser essa distância vezes esse raio aqui. Isso vai ser a minha velocidade linear. Tá vendo? A minha velocidade em linha reta vai ser a minha velocidade angular vezes o raio. Isso daqui vezes o raio, tá? E para eu achar o quanto que eu andei, para eu achar esse ângulo, como é que eu descubro esse ângulo se ele não me der? Sorvete. Nossa, professora, mas isso não tá com cara do sorvete. Mas a gente só substituiu o S, que é a posição, é o ângulo que eu quero descobrir. O que eu preciso? Eu preciso do ângulo inicial, ó, ângulo inicial, mais V, velocidade angular, vezes o T, sorvete, tá? Então, para eu descobrir o quanto que eu andei, qual é esse ângulo, eu tenho que ter o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo que eu demorei, tá bom? Uma coisa importante de se falar, gente, em medidas de ângulos, se eu marcar o ângulo aqui, ele é igual a esse daqui, ele é igual a isso daqui, ele é igual a isso daqui. O ângulo é a inclinação, então não importa qual abertura que eu estou falando, eu posso marcar o ângulo cá na ponta da circunferência, eu posso marcar ele aqui. Se vocês forem usar um transferidor, experimentem isso em casa. Quem tem transferidor em casa, faz um círculo, desenha um ângulo qualquer aí e vai andando com o transferidor retinho aqui que vocês vão ver, o ângulo é o mesmo, tá? Então, eu dizer que o ângulo está aqui ou que o ângulo está aqui é a mesma coisa. Só para vocês saberem dessa curiosidade. Tranquilo? Aceleração tem? Tem. Ué, professora, mas você não disse que era um movimento retilíneo, que era um movimento uniforme, que a velocidade era sempre constante? Sim. A aceleração no movimento circular, ela não influencia no módulo da velocidade, tá? Por quê? Porque essa é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração que puxa para o centro da circunferência. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso, gente? Uma tal de gravidade que a gente andou estudando? Uau! Então quer dizer que a Terra é redonda, professora? Então quer dizer que por a Terra ser redonda, existe a aceleração da gravidade que está atraindo a gente para o centro? Tcharam! Tá aí, gente.
Para quem é terraplanista, me explica isso aqui, tá? A aceleração centrípeta é uma aceleração que atrai o corpo para o centro, e aí, como a velocidade ela é linear, o que acontece? Tem alguém te puxando para frente, tem alguém te puxando para o centro. Qual é o resultado? Você gira. Tcharam! Ok, gente? Nesse caso, a aceleração centrípeta é a responsável por fazer esse corpo girar e, do mesmo jeito, por esse corpo girar, ela aparece, tá bom? E como que a gente faz para calcular essa aceleração? É o valor da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, ok? Outra coisa é a aceleração centrípeta, que é a responsável por mudar a direção da velocidade. Essa velocidade ela é em linha reta, ela é sempre tangencial ao círculo. Se não existisse a aceleração centrípeta, esse círculo não iria girar. Ele iria continuar aqui em linha reta. Como ela existe, ela vai o tempo todo mudando a direção da velocidade. E aí a velocidade ela vai ser sempre tangencial ao círculo. Tangente é que vai raspando, gente. A velocidade ela vai sempre raspando reto aqui no círculo. Tranquilo? Mais uma coisa, a última de hoje, é a gente falar de transmissão do movimento. Isso daqui é quando a gente tem corrente, é quando a gente tem engrenagens. Então, dois círculos em engrenagens. Imagina a engrenagem de uma máquina, de alguma fábrica, né? Os dentinhos aqui vão batendo um no outro e isso vai girando. Quando nós temos engrenagens, a velocidade angular delas vai ser inversa, tá vendo? Se essa daqui começar a girar, ela automaticamente vai empurrar essa para girar ao contrário. E isso daqui é nas correntes. Quando a gente tem a transmissão do movimento em correntes, isso daqui, ó, lembra muito o pedal da bicicleta. As rodas da bicicleta, elas não são ligadas pela corrente? O que está acontecendo? Quando a gente pedala, a gente gira uma roda e por causa da corrente, gira a outra roda. Ok? Então, lembrem-se disso. Quando nós tivermos engrenagens entreladas, né, uma na outra, encostando uma na outra, a velocidade angular delas vai ser em sentidos opostos. Quando a gente tiver transmissão do movimento com corrente, que elas têm uma corrente entre elas, uma corda, elas estão unidas, mas elas não se encostam, elas estão unidas por uma corda, o sentido da velocidade vai ser o mesmo. Engrenagem, sentidos opostos. Correntes, mesmo sentido. E as velocidades das duas vão ser iguais, tá? Quando você está andando de bicicleta, pedalando sua bicicleta, a roda da frente tem a mesma velocidade da roda de trás. Não importa o tamanho. Eu coloquei duas bolinhas diferentes de propósito. Não importa que essa daqui é grande e essa é pequena, as duas vão ter a mesma velocidade, tá? Tanto velocidade linear quanto velocidade angular. Pegando as fórmulas, a gente não viu que a velocidade linear é a angular vezes o raio, ó. Eu dei essa fórmula aqui atrás para vocês, ó. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Então, se eu estou dizendo que as duas são iguais, velocidade do A e velocidade do B, elas vão ser iguais, tá vendo? WRA, WRB vão ser iguais. Só que a gente também tem a fórmula do W. Lembra que eu dei, ó, esse Wzinho aqui, eu dei essa fórmula para vocês também lá atrás, ó. Tá vendo? 2πf, substituir aqui na frente, ó, substituir 2πf de A, 2πf de B, também são iguais, não é isso? Multipliquei aqui, ó, pelo raio que já estava, ficou 2πf de A vezes o raio de A, igual 2πf de B vezes o raio de B. O raio, o 2π, ele é igual, quer dizer,
Corto. O que sobra? A frequência de A, a frequência desse círculo, vezes o raio desse círculo, vai ser igual à frequência desse vezes o raio desse. Tá bom? Então, essas são duas igualdades que também vão ajudar muito a gente na hora de resolver as questões. Gravem essas igualdades. As velocidades são iguais. Frequência vezes o raio de uma é igual a frequência vezes o raio da outra. Tranquilo? Por hoje é só, gente. Tô deixando aqui para vocês o material de apoio. Nosso exercício no Google Formulário. Vou fazer com vocês na aula ao vivo. Alguns vídeos de canais do YouTube. Caso não tenham entendido a minha explicação, vejam a explicação de outros professores ou me procurem mais tarde. Ok? Um abraço. Fiquem com o Papai do Céu. Tchau, tchau para todo mundo.